Queria agradecer ao senador Jorge Viana pela generosidade de ceder esse espaço nesse momento. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos assiste pela TV Senado e pela Rádio Senado, petista bom é petista morto. Era o que diziam os panfletos que foram jogados no local onde estava sendo velado o corpo do grande e querido senador José Eduardo Dutra. Chocante. Por certo que é algo chocante, que causa profunda indignação em quem tem um mínimo de civilidade. Afinal, uma das características mais marcantes da nossa espécie, o Homo sapiens, é que ela enterra os seus mortos em rituais de despedida. Até mesmo outra espécie do gênero Homo, o Neandertal, já enterrava cuidadosamente seus mortos. Os mortos fazem parte do sagrado, pois eles são a ponte entre essa vida e outra vida. Assim, o respeito aos mortos é algo universal nas culturas humanas. É a base de todas as religiões. É o que sustenta a ideia de transcendência. Na realidade, é algo essencial para definir nossa natureza humana. Assim, a profanação dos mortos é algo que se considera chocante, é coisa abominável, coisa que nem os neandertais do passado faziam. Mas será que é algo surpreendente? Infelizmente, acho que no Brasil doentio e neodenista de hoje, essas manifestações insanas de ódio político contra o PT e a esquerda em geral tornaram-se corriqueiras, quase banais. Na realidade, não surpreendem mais. São consideradas algo normal. A nossa imprensa conservadora e a nossa oposição as tratam como coisas irrelevantes, sem importância. Recentemente, houve um atentado à bomba contra o Instituto Lula, que mereceu parcas linhas na mídia e comentários jocosos nas redes sociais. Só faltaram dizer, bem feito. Jogaram a bomba contra o Instituto Lula, bem feito. Morreu um petista de câncer, bem feito. Que morram outros. No Brasil, como na Alemanha nazista, o mal banalizou-se, diria Hannah Arendt. Gente normal, comum, acha aceitável e desejável a violência contra petistas, marxistas, esquerdistas, bolivarianos e outros tais. Hoje, considera-se, em certos círculos insanos, aceitável que petistas, simpatizantes do governo, representantes de movimentos sociais ou esquerdistas de um modo geral, sejam insultados, agredidos em restaurantes, aeroportos, hospitais ou mesmo em velórios. Há uma escalada extremamente perigosa de ódio político. Em breve, se algo não for feito, se considerará normal agredir fisicamente ou mesmo assassinar petistas, assim como se considerou normal e desejável em outros momentos da história assassinar índios, por exemplo, na grande guerra contra os nativos americanos dos Estados Unidos da América. A frase que usaram no velório do ex-senador Dutra deriva da famosa frase do general Philip Sheridan, em 1869, logo após uma dura batalha, as forças do Exército dos Estados Unidos derrotaram e aprisionaram o chefe dos Comanches, Tosavi. O prisioneiro, querendo impressionar Sheridan, disse, sou Tosavi, um bom índio. Sheridan replicou, os únicos bons índios que eu vi estavam mortos. Embora Sheridan a tenha renegado, a frase foi registrada por várias fontes confiáveis e, curiosamente, não lhe causou prejuízo algum. Ao contrário, quando morreu Sheridan, tinha o cargo de comandante em chefe do Exército, honraria antes atribuída apenas a Washington Grant e Sherman. Em 1886, Roosevelt, que se tornaria presidente dos Estados Unidos, afirmou numa palestra que, embora não fosse tão longe em considerar que todos os índios bons eram os mortos, achava que esse era o caso de 9 entre 10 índios, e que não tinha muita certeza sobre o 10º.
Foi essa mentalidade que provocou o covarde genocídio dos nativos norte-americanos. Foi essa mentalidade que, em última instância, criou Auschwitz. Senhor presidente, o que torna a violência contra determinado grupo político, étnico, religioso, de orientação sexual, algo aceitável. O que torna algo que seria, em princípio, chocante, uma coisa normal, banal. O que torna a profanação dos mortos algo aceitável. Numa palavra, ódio. Porque o ódio desumaniza. Desumaniza o alvo do ódio e desumaniza aquele que odeia. Desumaniza até mesmo os mortos. O ódio exige cadáveres insepultos. No genocídio armênio, as autoridades turcas impediam os familiares de enterrarem seus mortos. Era necessário que apodrecessem à vista de todos. Era necessário que seus olhos, as janelas da alma, fossem devorados pelos corvos. Mas o ódio contra esses grupos não é algo natural. Ele não surge por geração espontânea. Como diria Mandela, o ódio é algo que se ensina. Ninguém nasce odiando. O ódio se aprende. E normalmente se aprende com desinformação, com distorção e com mentiras. É necessário desumanizar e demonizar o alvo do ódio para que o ódio seja considerado algo normal e desejável. Foi necessário se repetir a exaustão que os problemas da Alemanha tinham sua origem nos ratos judeus para que o Holocausto se tornasse palatável. Foi necessário se afirmar repetidamente que os Tutsis eram baratas para que 800 mil deles fossem abatidos a golpes de facão. E no Brasil? Quem ensinou e ensina esse ódio insano? Quem tornou possível que algumas pessoas se julgassem no direito de profanar o velório do Dutra? O que vem colocando o nosso embate político abaixo desse nível, que não respeitam nem os mortos? Quais fatores criaram esse vale-tudo, que ameaça tornar a nossa democracia não vale nada? Senhor presidente, eu vou passar daqui a pouco para o senador Jorge Viana, mas eu quero falar também sobre o presidente Lula e queria que Vossa Excelência falasse depois. Não tenho dúvida que boa parte da nossa mídia e setores irresponsáveis da oposição vem se encarregando há anos de gerar o clima propício a essa barbárie. A frase absurda dos panfletos já vinha sendo escrita há tempos nas mentes dos insanos. Existe, de fato, há muito tempo, uma campanha sórdida, covarde e cínica contra o PT e seus governos. Uma campanha que, baseada nos ensinamentos de Goebbels, repete insistentemente mentiras para torná-las verdades. Darei um exemplo claro. Há meses que revistas de grande circulação nacional, especialmente a revista Época, vem publicando reportagens procurando convencer a opinião pública de que Lula teria cometido crimes fazendo lobby para as grandes empreiteiras nacionais. Essa semana, quando o Ministério Público da Suíça denunciou o presidente da Câmara dos Deputados, que tem 10 contas secretas daquele país, o que fizeram essas revistas? Em tese, dedicadas a bem informar a opinião pública, voltaram a assestar suas baterias contra Lula. Substituíram a divulgação da corrupção comprovada pela divulgação de crimes fictícios, misturando meias-verdades, informações distorcidas e uma alta dose de imaginação, voltaram a criar uma precária peça de ficção policial travestida de reportagem objetiva e imparcial. A revista Época, em especial, aposta na paranoia anticomunista e nos preconceitos contra a África, para que suas informações prosaicas e anódinas se convertam numa trama diabólica. Com efeito, essa revista, assim como várias outras no Brasil, navega hoje nas revoltas e obscuras águas do anticomunismo, do antibolivarianismo, do antipetismo. Recriaram, em pleno século XXI, o mesmo clima da Guerra Fria que vigorava nos anos 50 e 60 do século passado.
É o ódio mais primitivo a tudo que é de esquerda. A revista Época está definitivamente fora de época. Aparentemente está também um pouco fora de si, cega de ódio a Lula e ao PT. É isso que explica a ignorância abissal sobre o estratégico tema da exportação de serviços. Concedo a parte ao senador Jorge Viana. Caro colega senador Lindbergh, é com satisfação que eu abri mão do meu tempo para que Vossa Excelência pudesse fazer uso da tribuna. E eu queria, primeiro, registrar que é muito importante um discurso como o que Vossa Excelência faz hoje aqui na tribuna do Senado para a história, porque é uma leitura com muita precisão do momento grave que estamos vivendo, desse ambiente de cinismo que setores da sociedade brasileira estão promovendo. E o pior, na hora que nós tivemos a perda de uma figura importante para o país, para a história do PT, para a história dos avanços que tivemos nesses últimos anos, me refiro ao Eduardo Dutra, um grande senador, um grande presidente da Petrobras e dirigente e presidente do PT, Vossa Excelência faz um registro e faz uma leitura histórica importante da gravidade ou de como está se agravando essa campanha odiosa que começou sendo feita contra o PT, passou para o governo, passa para o presidente Lula, achando pouco, alguns fazem contra a família do presidente Lula, e agora nem mesmo as perdas estão sendo respeitadas. O desrespeito aos vivos, aqueles que não merecem as injustiças, como é o caso do presidente Lula e sua família, já virou algo corriqueiro no Brasil. Mas agora está se fazendo desrespeito aos mortos. E como bem colocou e lembrou Vossa Excelência, Mandela falou claramente que ninguém nasce odiando. Se ensina. Isso. Eu lamento que essa tenha sido ou esteja sendo a postura de setores importantes da imprensa brasileira, importantes da sociedade brasileira. Nós vivemos num país, senador Lindbergh, que tem mais de 50 mil assassinatos por ano. O problema é que quase a totalidade desses assassinatos são de pobres, pessoas que vivem à margem dessa economia que preocupa tanto alguns poucos. Eu lamento que a morte de meia centena de milhares de pessoas não seja algo importante. Essa hipocrisia que vão levando a sociedade, esse ambiente que vai se semeando o ódio, que vai se semeando o enfrentamento, é como se pegasse o país que já está doente, porque um país que tem 50 mil assassinatos é um país que está doente. É uma sociedade que está vivendo problemas graves. As marcas estão colocadas, se tirando a vida. Não se pode, não se deve agravar ainda mais essa doença que o país vive. Ainda agora eu dei um abraço no deputado Jean Willis, no corredor, porque ele é um dos poucos parlamentares lá da Câmara que tem coragem de enfrentar a hipocrisia, de enfrentar esse efeito manada que alguns tentam levar ao nosso país. Eu acho que, eu falei ainda há pouco, o senador Paim lembrava, nós precisamos humanizar a política, nós precisamos humanizar a relação da nossa sociedade. Para essa ação de ódio, de destruição dos outros, a gente tem que abrir outra porta. Agora é duro. Só tem um jeito de fazer isso. É nós relatarmos o que está ocorrendo hoje. As agressões, a bomba lá no Instituto Lula, a tentativa determinada de setores que acumularam milhões, outros bilhões, contra o presidente Lula, não pode ficar da maneira como está ficando. Não é possível que nenhum veículo importante da imprensa brasileira faça jornalismo. Não é possível. Com tantos bons profissionais na imprensa brasileira, não é possível que a gente não tenha o bom senso prevalecendo para que o enfrentamento político siga em frente.
a farsa, a ação que estão fazendo agora no plenário do Congresso Nacional, com a atitude da Câmara dos Deputados, isso não tem importância para alguns, que piora a situação, a saúde econômica do país e a vida dos brasileiros, não tem importância, porque a sina agora é destruir governo do PT, destruir o PT, destruir as personalidades do PT. Eu lamento, o Eduardo Dutra haverá de ser julgado pela história por tudo de bom que ele fez por esse país, porque era um grande brasileiro. E esses que agem, que fazem essa ação que nos envergonha a todos, são apenas a expressão dessa doença que está tomando conta do Brasil. O Brasil está vivendo uma crise, o mundo está vivendo uma crise civilizatória. E eu lamento que o Brasil esteja querendo ser o endereço dessa crise. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Jorge Viana, eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência e queria aqui fazer uma cobrança aberta aos tucanos também. Porque, veja bem, nós estamos numa escalada. Teve a bomba ao Instituto Lula, teve o episódio do constrangimento que fizeram no aeroporto um grupo organizado, sabemos quem são as pessoas, a João Pedro Stedley, constrangimentos em locais públicos e esse caso da bomba. Eu não vi aqui uma declaração de uma liderança do PSDB condenando o fato de fascistas jogarem panfletos no momento do velório de Eduardo Dutra, dizendo petista bom e petista morto. Esse é o momento. E eu faço esse apelo aqui para a liderança do PSDB, de falarem para os seus setores mais raivosos, isso não. Estão compactuando com práticas fascistas. Então eu faço essa provocação porque eu espero, sinceramente, senador Jair, que daqui a pouco, mais tarde, venha alguém aqui dizendo, olha, nós do PSDB nos solidarizamos com o ocorrido no velório do senador José Eduardo Dutra. É preciso que eles façam isso. É preciso segurar aquela base mais radical, porque são grupos fascistas, não tem outro nome para designar tudo isso. Eu passo para o senador, concedo a parte ao senador Randolfo. Depois eu gostaria de me manifestar com a anuência do presidente. Senador Lindenberg, eu aproveito o pronunciamento de Vossa Excelência, eu ia solicitar ao presidente a concessão da palavra para poder fazer a leitura de uma nota da bancada da Rede de Sustentabilidade aqui no Congresso Nacional. Muito bem. Eu me permita, claro, numa parte de Vossa Excelência, então, fazer a leitura dessa nota. A bancada da Rede de Sustentabilidade no Congresso repudia veementemente as manifestações de ódio ocorridas na segunda-feira, 5 de outubro, durante o funeral do ex-senador José Eduardo Dutra. Entendemos que uma democracia se constrói no respeito às diferenças e que as arenas para os embates democráticos devem ser o parlamento, as urnas e as ruas, nos processos de mobilização social. Isso não inclui o desrespeito à memória, à honra e ao luto. Nos solidarizamos com a família e os amigos de José Eduardo Dutra, prestando nossas condolências, desejosos por dias melhores para a luta política no nosso país. A bancada da Rede de Sustentabilidade no Congresso Nacional, senador Lindenberg Farias. Eu, a partir a Vossa Excelência, e aproveitar esta parte para fazer a leitura dessa nota, só completar dizendo que nós vivemos momentos tristes para a vida política do país. Acho que comparáveis a isto só teve nos momentos que antecederam o golpe e durante a ditadura de 1964. Não é aceitável passar do limite do bom convívio e da tolerância na luta política no país. Não é aceitável por nada. Por mais divergências que se tenham ao governo da presidente Dilma, por mais diferenças que se tenham com a bancada, a bancada dos partidos que apoiam o governo aqui nessa casa, há um limite para a democracia. A democracia existe um limite necessário para convivermos, e esse limite é o diálogo e o respeito. Quem rompe com esse limite, qualquer rompimento com esse limite, com o limite do diálogo e do respeito, principalmente em momentos de comoção coletiva, como é o luto, e o luto não é de qualquer pessoa, senador Jorge Viana. José Eduardo Dutra é alguém que tem uma inabalável ética, que tem um passado que deve servir de referência para todos que atuam na política brasileira. Então, não é aceitável, de quem quer que seja, esse tipo de comportamento, e eu faço minhas a sua advertência. Nós temos, em nome
da democracia que foi conquistada em nosso país, com tanto sacrifício, é necessário que se dê um basta, em definitivo, a esse conjunto de atitudes fascistas, seja a reação em relação a João Pedro Stedley, seja a bomba no Instituto Lula, seja essa atitude horrenda durante o velório de José Eduardo Dutra. Senador Randolph, eu agradeço muito a posição da bancada da Rede Solidariedade. Não esperaria outra coisa de Vossa Excelência. Muito obrigado e vou passar para o senador Valadares, antes dizendo que hoje circulou nas redes o Twitter do Zé Eduardo Dutra quando morreu o presidente do PSDB, Sérgio Guerra. Foram senadores juntos. E o senador Zé Eduardo Dutra dizendo, apesar das nossas diferenças políticas, eu quero mandar um abraço fraterno à família, porque respeito muito as posições e a figura pública que era o presidente do PSDB, Sérgio Guerra. O oposto. Senador Valadares. Presidente, senador Lindenberg, eu queria me solidarizar com a manifestação de Vossa Excelência, a sua indignação, ela tem razão de ser, porque aquela frase contida no panfleto anônimo que foi colocado no velório do ex-senador Eduardo Dutra configura, acima de tudo, um espírito odiento, vingativo não sei de quê, mas que constitui um exemplo diabólico que não deve ser seguido pela sociedade brasileira, que sempre foi conciliadora, solidária e respeitosa quanto aos atos fúnebres. A esse respeito, eu gostaria também de dizer e enaltecer a jornalista Tereza Cruvinel, que publicou ontem um artigo sobre a denominação de o ódio político e o vilipêndio a Dutra. Eu vou ler só apenas a introdução. Ela disse: não é preciso ser sociólogo para constatar que há algo de patológico numa sociedade que viola o tabu da morte e permite que o ódio político invada as cerimônias fúnebres. O respeito aos mortos não é apenas um mandamento cristão, mas um pressuposto da civilização. Na hora da morte devemos ser ainda mais reverentes para com aqueles que acabam de sair da vida. E na parte final, ela termina dizendo o seguinte: o artigo 212 do Código Penal refere-se ao crime de vilipêndio aos mortos, assim entendendo como a prática de aviltar, ofender, tratar com desprezo ou de forma desrespeitosa aos restos mortais daqueles que desapareceram. Como também ela cita o artigo 209 do mesmo Código Penal, que considera como crime a perturbação de cerimônia fúnebre. Veja a gravidade com que essas pessoas agiram neste ato, atingindo um dos homens públicos mais íntegros da história desse Senado, o senador Eduardo Dutra, a quem fui homenagear pessoalmente, representando o Senado e o nosso partido, o PSB. E lá encontrei o presidente Lula realmente sentido com a morte daquele seu companheiro, daquele nosso companheiro. Lutamos juntos aqui nesse Senado, foi um líder exemplar, líder do bloco das oposições durante 8 anos. E jamais eu vi o Zé Eduardo Dutra desrespeitando um seu adversário, seja em vida ou em morte, para receber em contrapartida, no dia do seu velório, aquele ato desrespeitoso, que também, infelizmente, aconteceu lá em Sergipe, através do presidente do PSDB, uma nota agressiva,
desnecessária, incompreensiva, que ninguém compreendeu, mas que está sendo objeto de repúdio de toda a sociedade sergipana, o presidente do PSDB de Sergipe. Subordinado, ou seja, presidente do PSDB do mesmo partido de Aécio Neves, que deveria, a essa altura dos acontecimentos, estar aqui chamando a atenção desse presidente e contribuindo para a boa formação dos mais jovens, porque os mais jovens não podem receber esse exemplo como dignificante, mas como um ato covarde, criminoso, que precisa ser repudiado por todo o povo brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço a Vossa Excelência por uma parte tão importante. Vossa Excelência que foi senador com José Eduardo Dutra. Para nós, a solidariedade de fato é importante, senador Valadares, porque aquilo atingiu a todos nós. Aquilo não foi só em quem estava lá presente. Atingiu a todos. Eu fico pensando, alguns, onde é que nós vamos parar nessa escalada de acirramento da luta política? Pensam os tucanos que vão ficar fora disso? Com esse ensinamento ao ódio cotidiano que nós estamos indo? É algo muito perigoso, é um terreno muito perigoso que a gente está entrando, que todos os democratas tinham que se posicionar. Porque daqui a pouco, e nós vamos sempre desestimular, vai ter gente aqui querendo fazer do outro lado. E esse não é o caminho que nós queremos. Mas, senador Eduardo Amorim. Senador Lindenberg, é apenas para tentar aqui fazer uma correção, senador Valadares, de que a informação que eu tenho não foi o presidente do PSDB que colocou a nota. O presidente do PSDB de Sergipe, ele colocou a nota de pesar, fazendo toda a justiça aqui, se solidarizando, independente das diferenças ideológicas e partidárias, o PSDB de Sergipe se manifestou com nota de pesar. Agora, no grupo de WhatsApp de uma determinada pessoa, foi replicada uma outra nota e que essa nota foi levada para a autoria do presidente do PSDB. Mas o PSDB de Sergipe se manifestou com uma nota de pesar. Então, acho que o senador Valadares não tem informação contra a esse erro que houve nas redes sociais. De qualquer forma, senador Eduardo Amorim, eu já falei aqui antes. Presidente. Senador Valadares. Lamentavelmente, o senador Eduardo Amorim foi mal informado. Aqui eu tenho presidente do PSDB de Sergipe, não respeita a morte de José Eduardo. Eis o que Pedrinho Barreto postou no WhatsApp. Senador Valadares, bom dia. O PSDB de Sergipe fez uma nota diferente, com todo respeito. Então, aqui tem uma nota longa que eu não vou ler, que até depreciativa contra o nosso senador José Eduardo Dutra, que está postado no WhatsApp do presidente do PSDB. Eu sei que Vossa Excelência não é do PSDB, mas poderá ser amanhã, conforme já foi anunciado. E que Vossa Excelência jamais autorizaria, eu conheço, Vossa Excelência, eu não, espírito cristão, eu não comungo com esse tipo de atitude. Jamais estaria de acordo com uma atitude desse tipo, mas, lamentavelmente, meu amigo Pedrinho Barreto errou e cometeu uma atrocidade contra um cidadão que só fez o bem a Sergipe. Ao colocar no seu WhatsApp, está aqui, nas minhas mãos. A não ser que esse WhatsApp seja falso, mas está aqui, mandaram para mim uma cópia desse WhatsApp, e eu lamento publicamente que isso tenha acontecido. Com, inclusive, um amigo meu, filho de desembargador, dos mais honrados, que fez história em Sergipe. Um advogado, um homem que entende de leis e que, infelizmente, teve nesta hora infeliz de redigir algo tão negativo contra a figura de um homem que merecia, nesta hora e também ao lado de sua família, o maior respeito. Senhores senadores, eu peço compreensão a Vossas Excelências. Há um orador na tribuna e há um debate paralelo. Em seguida, o senador Eduardo Amorim mas o objetivo terá a oportunidade da palavra. Mas o objetivo é exatamente corrigir. Eu digo que o senador Valadares também não viu a nota emitida pelo PSDB. Então, no WhatsApp de coisa... Bom, não vou...
Eu li a nota do PSDB de Sergipe manifestando realmente nota de pesar, mas não vou entrar. E olhe isso, senador Valadares, com todo respeito, olhe isso, porque às vezes isso pode ser replicado. A compreensão que peço é na direção de termos um orador na tribuna. Em seguida, o senador Eduardo Amorim, pela ordem dos inscritos, fará uso da palavra. Eu peço compreensão para que nós possamos retomar a palavra ao senador Lindenberg, pedindo que Vossa Excelência possa encaminhar para a conclusão. Independente que seja a nota do PSDB de Sergipe ou que esteja no WhatsApp do presidente, um fato aqui eu quero reafirmar. E fazemos isso porque achamos que é importante que os tucanos, que o PSDB nacional, que as lideranças do PSDB se pronunciem sobre aquele fato terrível que aconteceu no dia de ontem. Eu quero encerrar, senadora Fátima. Senador Lindenberg, breve. Primeiro, claro, aqui também para expressar, né, o nosso repúdio diante dessas manifestações, né, de intolerância, de ódio, enfim, né, frente lá ao velório do companheiro José Eduardo Dutra. Lamentável tudo isso, mais do que lamentável, inaceitável, criminoso. Eu acho, inclusive, que isso deve servir de reflexão por parte de toda a sociedade brasileira, na medida em que, senador Lindenberg, essas manifestações de intolerância e de ódio, muitas vezes elas estão sendo alimentadas por certos artigos publicados na imprensa, né, pelas tribunas parlamentares por esse país afora, etc., etc. Mas, enfim, nosso repúdio total a essas manifestações de intolerância e de ódio e me associar a Vossa Excelência e aos demais no sentido de render as nossas homenagens a Dutra, pelo militante extraordinário que ele foi, pelo gestor, né, pelo excelente parlamentar, né, e pelo grande homem público que ele foi, que prestou muitos serviços não só ao seu Estado, mas ao Nordeste e ao Brasil. Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra. Vossa Excelência tem razão. Eu li um trecho aqui do meu pronunciamento, Mandela dizendo o seguinte: Mandela, o ódio é algo que se ensina. Ninguém nasce odiando. O ódio se aprende. E eu encerro o discurso dizendo, senhor presidente, que esse ódio ao PT, e especialmente a Lula, tem, entretanto, uma origem, o medo. Eles têm medo dessa liderança. E não é só por causa da sucessão presidencial de 2018. Eles têm medo do que essa liderança é capaz aqui e agora. Lula é a única liderança política brasileira capaz de catalisar uma oposição efetiva à destruição do modelo nacional e popular que levou à cidadania 40 milhões de brasileiros. Lula é a única personalidade política que tem carisma e legitimidade para dar limites à voracidade do capital e à restauração do neoliberalismo no Brasil. Lula é o oposto ao ódio. Lula é esperança. É necessário matá-la, destruí-la, para que triunfe definitivamente o pessimismo e o ódio que nos conduzirão ao passado obscuro da desigualdade e da pobreza. Mas estão mexendo com pólvora. Um povo que perde a sua esperança é um povo que perde a capacidade de perdoar os seus algozes. O povo não odeia, mas não esquece quem lhe fez mal. E, sobretudo, não olvida aqueles poucos que por eles lutaram. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e pela generosidade. Me permite, senador Lindenberg, claro, desculpa. É que eu cheguei agora no plenário e ouvi uma parte do seu discurso no meu gabinete, queria ter tempo de fazer uma parte rápida, Vossa Excelência. Primeiro, parabenizar pelo discurso. Pedi, inclusive, à minha assessoria que pegasse partes dele para colocar na minha rede social. Quando Vossa Excelência fala sobre o ódio, sobre a intolerância, a necessidade que nós temos de recompor as relações, acho que é muito importante isso para o Brasil nesse momento. Nós não podemos perder isso de vista. É isso que nos faz humanos, é isso que nos traz dignidade. E, com certeza, o desabafo de Vossa Excelência em relação tanto aos atentados contra o presidente Lula, o desrespeito que ele vem sofrendo, como também ao José Eduardo Dutra, nosso companheiro, ex-senador, presidente do partido. Então, eu quero me somar a Vossa Excelência e parabenizar o discurso dessa tarde, que, como disse o senador Jorge Viana, é realmente um discurso histórico. Muito obrigado, senadora Gleisi. Muito obrigado mesmo. Eu encerro meu pronunciamento com a parte da senadora Gleisi.